irmão. Tamo juntos. Fábio, sinceramente, acho que o Pedrinho teria que fazer um esforço maior para trazer o Brian. Cara, o Pedro Miller. Mas a proposta que eu sei que o Vasco vai enviar já é uma proposta de um esforço gigante para a realidade do Vasco hoje. O Vasco hoje não tem dinheiro do Super Mundial de Clubes, que tem Fluminense, Botafogo e Flamengo e Palmeiras. Alguns já têm dinheiro antes dessa competição. Entendeu? Então, acho que dentro da realidade o Vasco está buscando bons reforços. Ouviremos casaca? Ah, hoje tem casaca. Claro que tem já. Ouviremos muitos casacas hoje. Bom, deixa eu dar só uma olhada aqui na nossa meta. Nós já botamos um superchat, né? O André Riso. Então nós temos... quanto tempo de meta ainda, Azevedo? 26 minutos para bater a nossa meta de 10 superchat, 10 reais. 10 reais exatos, tá? Não precisa ser mais não, 10 exatos. Que aí eu vou escolher um para presentear com a nossa ecobag do canal Fanático Vascaíno. Na cor preta ou azul petróleo. Você vai escolher, você vai levar essa linda ecobag para você tirar onda na sua pelada, fim de semana com a família, para brincar, para garotada, é isso. Olha, o Marinax está aí empurrando e está enrolando São Paulo. Cara, na verdade, o Guilherme, eu repito a informação que eu trouxe desde o início. Se tiver que fazer... tamo junto. Valeu, Edgar. Grande abraço, irmão. Ótima tarde. Se tiver que fazer uma proposta para comprar 70% da SAF do Vasco ou 30% de ingerência na base do São Paulo, você acha que ele vai fazer o quê? Pensa comigo. É simples, cara. A conta é simples. O Vasco é muito mais vantajoso para ele como investidor, como negócio. O cara vai pensar como business do que ter 30% da base. Então, eu acho que isso faz com que o torcedor comece a imaginar um cenário diferente realmente, né? Bom, Fábio, e se o Pedrinho iniciar, ou algum vascaíno iniciar uma campanha de arrecadação para trazermos o Brian, o que acha? Se poderíamos contribuir para contratar um jogador diferenciado? Cara, eu não sei como é que pode ser feita uma campanha assim, porque você imagina, vamos dizer, eu faço a campanha, gente, vamos doar aqui, cada um doar $1, né, um valor em dólar. Vamos cada um doar R$6. Aí eu pego esse valor na minha conta, eu recebo lá 8 milhões equivalente e repasso para o Vasco. Como é que eu comprovo isso para a Receita? Eu pago imposto sobre isso? Olha que loucura que seria. O Vasco poderia ter uma conta para receber isso? Pode. Enfim, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Fábio, o jurídico do Vasco está fazendo algo para ter retorno das dívidas que a 777 fez em nome do Vasco? Com certeza. Com certeza o jurídico do Vasco não está parando, né? Porque não falta trabalho para eles lá. Sou vascaíno, a página Eu Vascaíno. Obrigado por responder todas as minhas dúvidas lá, Fábio. Valeu, cara, tamo juntos. Tudo nosso. Cadê o Rei? Você expulsou ele? Não, Romilly. Ele teve a conta hackeada mesmo. Ele tá sem conta no YouTube. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu. Essa é a história que eu tô contando, que ele teve a conta hackeada. Uma mentira. Ele caiu num golpe, tá? Ele caiu num golpe. Ele recebeu uma proposta de aumento peniano. Não podia falar. Desculpa. Mas foi isso. Ele estava precisando, estava incomodado. E aí ele clicou. Quando ele clicou, deu ruim. Simples assim. E mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Bom, deixa eu falar sobre a reforma de São Januário, né? Porque esse foi inclusive o tema da nossa thumb que está lá. Cadê a reforma, presidente? Então, o que eu apurei hoje pela manhã é o seguinte. No ano passado, em que momento foi do ano passado? Nós estamos em janeiro. Talvez tenha sido em agosto, mais ou menos, ou setembro. O presidente Pedrinho chegou a dar uma previsão, né? Teria dado a data de que a partir de dezembro, logo após o campeonato, São Januário fecharia para iniciar as reformas. E aí o torcedor começou a correr, não, tem que ver o jogo logo em São Januário, que eu sou fora do Rio, tem que viajar, tem que pegar esse último jogo, não sei, né? Enfim.
Por quê? E ele já falou isso numa coletiva. Ele contava com o investidor que ia comprar o potencial construtivo, que está aprovado, já saiu no Diário Oficial, tá tudo certinho, tá? Tudo no esquema. Só que esse investidor roeu a corda. E ele mesmo disse isso numa entrevista coletiva, que o erro dele, Pedrinho, foi ter dito isso, publicamente se comprometido, contando com esse investidor. Acontece, quantas vezes a gente, na vida, conta com uma situação, tá certo. Aí na hora H, que era certo, babou. Nada. Deixa do jeito que tá. Ou a gente pega alguém da base e vai lapidando e coloca para jogar, nem que para isso tenha que mudar de função, tenha que mudar de estilo de jogo. Ou não contrata, cara. Deixa como tá. Né? Uma pena o Brian Rodrigues não vir, né? O Baran, a situação do Brian Rodrigues é a seguinte, tá? O América do México entende que ele tem uma importância muito grande pro Jardine lá no América do México, né? É uma peça fundamental. O Vasco tem uma dificuldade financeira para fazer uma proposta que o América do México encontra-se como ideal para o jogador, que é cerca de 9 a 10 milhões de dólares, que gira em torno de quase 60, né, milhões de reais. O Vasco já ofereceu 4 milhões e meio pelo jogador de dólares, né? E a gente observa que o Vasco pode dar uma cartada final, tá? O Vasco pode chegar aí entre 7 a 8 milhões, uma proposta final pelo Brian Rodrigues. Apesar de já ter essa informação que não vem, existe grande possibilidade do Vasco se reunir forças agora e fazer uma proposta um pouco mais robusta pelo jogador. Aí não é mais o Vasco que decide, né? É o América do México. O Brian Rodrigues em si não fala sobre isso, tá bem lá no América do México, né? Ontem deu duas assistências e teve ali o nome gritado, Raidito, que é o apelido dele lá, né? El Radito. É porque é raio. É isso aí. De raio. Ele teve o nome gritado pela torcida, enfim. É um jogador que tem aí um grande carinho lá no México, né? E vem encontrando o seu melhor futebol. Então, é uma baita contratação, no meu ponto de vista, por conta da ascensão do jogador, né? Mas não vai ser barato. O Vasco faz uma janela muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Muito abaixo. Né? Já teve a janela do meio do ano, e essa janela já está ruim, porque o Vasco já deveria estar com o time treinando, jogando. Qualquer jogador que venha a partir de agora não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira opção do Vasco. Que as primeiras opções, provavelmente atletas que a gente nem ficou sabendo, o Vasco não conseguiu, né? Que eram jogadores que deveriam ter sido contratados em dezembro. Eles deveriam ter se apresentado em janeiro, no dia 7. Na medida em que não houve isso, é porque o Vasco foi fracassando nas tentativas. Foram fracassando. Né? Enfim, a gente ainda espera mais 2 ou 3 boas contratações. Né? João Vitor. Baran, mas sem investidor a janela é assim mesmo. Não me surpreende em nada. Porra, João, mas por que só com o Vasco? Tem alguma coisa de errado. Só com o Vasco, porra. Sabe qual é o problema? Acho que é o modelo do negócio, porque você oferece para o Brian Rodrigues por volta de 25 milhões de reais, né? Vamos colocar aí 4 milhões e meio de dólares. Cara, você pegar esse valor, diluir em salários, dá 25 salários ou 24 salários de 1 milhão de reais. Eu acho que é um atrativo maior ter buscado um jogador por empréstimo, né, e diluído esse valor em salários do que propriamente uma aquisição. Então, depende muito do modelo de negócio, né? Não sei se é interessante para o Vasco fazer um alto investimento assim. Claro que no Brian porque é um jogador em ascensão, ele vai valer mais daqui a uns anos, tem apenas 25, né? O ápice do jogador costuma ser 26, 27 anos. Então, é um belo investimento, mas quando você tem uma dificuldade, você dilui, né, esses valores. Como você vai pagar parcelado também, muitas das vezes, essas transações, você dilui em salários que vira uma aquisição parcelada da mesma forma e deixa no final como uma opção de compra ou até mesmo obrigatoriedade, dependendo do valor, para você conseguir ser mais competitivo. Ah, mas o clube não vai aceitar. Aí entra a situação
da malandragem do futebol. Você tem que ir até o atleta, mostrar que você tem um projeto, mostrar que o salário vai ser mais alto, enfim. Existem situações que precisam ser resolvidas, às vezes, em outros lugares, outros extremos, né? Agora, ficar indo direto no clube, o clube vai querer uma compensação, principalmente em um jogador com uma autovalorização, não vai funcionar. Eu vou dar o exemplo do Cano, que saiu de graça do Vasco para o Fluminense. Ele foi aliciado, o Fluminense ofereceu um salário mais alto, ele fez corpo mole, saiu pela porta dos fundos para sair. E o Vasco ficou a ver navios, trouxe o jogador, mostrou o jogador aqui, pelo menos para a América do Sul, e perdeu o jogador logo em seguida, porque foi aliciado por trás ali, forçou a sua saída. Então, às vezes isso tem que ser feito. Às vezes, se você quer contratar um grande jogador e ele está encostado, vou dar só um exemplo, o Rony, vem para o Rony, oferece 2 anos de contrato e dilui esses 25, 30 milhões que vai investir no Brian Rodrigues em salário para ele. Aí ele força a saída e vem. Então, é um método. Não estou falando que é ético e certo. Estou falando que é um método e o Vasco sofreu com isso a vida inteira. Leandro Amaral, Cano, Conca, enfim. Ó, apurando uma informação que chegou para mim aqui agora, informação que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho com exatidão. Mas a informação passada para mim é diretamente dentro do hotel onde o Vasco está concentrado. Já Paulinho, Coutinho e João Vitor não desceram para o almoço. Ao que parece, existe uma possibilidade de não estejam relacionados, não estejam no hotel. O elenco do Vasco já almoçou, desceu, fez o almoço, e Jair, Paulinho, Coutinho e João Vitor não estavam presentes nesse almoço, tá? Vou sair aqui novamente porque eu vou ouvir um áudio aqui, daqui a pouquinho eu volto. De fome ou eles não estão no hotel? Mas né? é obrigatório almoçar, né? Quando você está concentrado, todo mundo tem que descer para o almoço porque tem um planejamento lá e tal. Eu acho que acho que o lanche é a única refeição que é facultativa, que o cara escolhe. Ou é o lanche ou é a ceia, que tem uma ceia depois também, depois da janta, um negócio assim, que aí o cara pode escolher se come ou não. Mas o almoço e o jantar tem que estar todo mundo presente, se eu não me engano, tá? Olha, vou ler aqui umas mensagens que estão lá na Hora do Vasco, no canal A Hora do Vasco, hein? Vai ter casa cheia hoje? O Emerson Assunção está perguntando. Sem contrato, falou besteira. Você e o Edu, que estão no controle da live, vocês estão proibidos de colocar chat da galera que não esteja no canal A Hora do Vasco. O chat tem que ser só de... O Vasco da Gama venceu mais uma no Campeonato Carioca 2025 e segue firme na parte de cima da tabela. Em duelo válido pela 6ª rodada, o time venceu o Maricá RJ, então líder da competição, por 1-0. Apesar de visitante, o Gigante da Colina jogou em São Januário, ao lado do seu torcedor, uma vez que o time adversário não pode sediar partidas contra os 4 grandes em seu estádio. O único gol da partida foi marcado pelo lateral direito Paulo Henrique, que entrou no segundo tempo para garantir a vitória da equipe em uma linda jogada individual, chutando sem chances para o goleiro. Com a vitória, o Vasco chega a 12 pontos e assume, no momento, a vice-liderança do campeonato, mesma pontuação do Volta Redonda. Já o Maricá fica com 11 pontos na 3ª colocação. A vitória cruz-maltina serviu para empolgar os torcedores, que já veem uma evolução na equipe para a sequência da temporada. A atuação rendeu elogios nas redes sociais após o apito final. Vasco consultou sobre Soteldo, mas acontecimento afastou possibilidade. Não sei os nomes, mas entendo que são jogadores que seriam titulares. Recentemente o Vasco consultou a situação de Soteldo do Santos, mas o valor apresentado afastou qualquer possibilidade. E também contribuiu para impedir o avanço da negociação foi a treta que ele teve no jogo contra o Vasco, no qual provocou subindo na bola. Rony do Palmeiras também foi sondado, assim como Ramon Sosa do Nottingham Forest.